Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Vasco foi derrotado pelo Botafogo. Derrotado não, né? Foi humilhado pelo Botafogo, massacrado. Tomou tapa na cara do Botafogo no Newton Santos hoje. 3-0, fora o baile, fora a disposição que o Botafogo jogou muito mais do que o Vasco. Vou falar desse jogo lamentável, depois de muito tempo parece que voltamos à programação normal. Vou falar desse jogo depois que você deixar o like, se inscrever, compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso, aquele que fala a verdade, e hoje vai ter muita coisa aqui, sem rabo preso com ninguém. Então galera, 3-0 Botafogo no Newton Santos, a gente vem até de cabeça quente gravar, porque a gente não espera isso de um clube grande como o Vasco, vindo de um momento ainda assim considerado bom antes de começar esse jogo de hoje. 4 vitórias, em 13 jogos perdeu apenas a segunda para o São Paulo. Eu estava paciente, depois da derrota para o São Paulo eu vi o Vasco com volume de jogo. Eu vi o Vasco entrando de salto alto contra o São Paulo, mas ainda assim com certo volume de jogo. Alguns jogadores bem ainda fazendo o seu jogo. O jogo do Vasco foi um jogo que o Vasco teve alguns pontos ali contra o São Paulo, que pênalti, que deu a vitória ao São Paulo ali no primeiro tempo, que prejudicou um pouco o andamento do segundo, o Diniz fazendo besteira, mas hoje a besteira foi na escalação, a besteira foi durante o primeiro tempo, a besteira foi durante o segundo tempo, a besteira foi nas substituições. Hoje foi um show de horrores do Vasco, show de horrores. Lembrou aquele Vasco lá da Sul-Americana, perdendo pro Puerto Cabello lá. Que coisa lamentável. E esse time do Botafogo aí não é o pior, não é um dos piores do campeonato, não, mas vinha numa fase ridícula, empatando com o Santos em casa, empatando com o Mirassol lá, ok, um resultado bom pro Botafogo, o Mirassol não perdeu em casa, mas esse time do Botafogo não tava jogando isso tudo, não tava com esse futebol consistente que veio do ano passado. O time do Botafogo é um time, esse time do Botafogo é um time sem confiança, um time comum, um time que ainda tá brigando por Libertadores, porque fez um primeiro turno melhor do que vem fazendo esse segundo. Mas o Vasco conseguiu hoje destruir qualquer expectativa da torcida já na escalação. Tietê e Verratti num campo sintético. Pelo amor de Deus, Diniz. Pelo amor de Deus, você quer entregar o Brasileirão? Começa a botar time júnior já daqui pra frente. Já não cai mais, o Vasco já não cai mais. Pelo aproveitamento dos times lá da zona de rebaixamento, esse time do Vasco não é rebaixado. Mas pelo que tu fez hoje na escalação, botar Verratti e Tietê nessa grama, que eles não marcam ninguém. Tietê hoje, pelo amor de Deus, tanto que foi substituído no intervalo, deu nojo de ver o Tietê jogar, ele errou tudo, tava com preguiça, não tava marcando ninguém. O Verratti não tocou na bola. Porra, eu tenho gratidão pelo Verratti, mais do que pelo Tietê, que não fez porra nenhuma pelo Vasco até hoje. Mas pelo Verratti eu tenho gratidão, porque desde que ele chegou em 2023 é o nosso artilheiro, continua fazendo. Mas cara, você tem que ter entendimento, Diniz, do jogo. O jogo hoje num campo rápido, o Botafogo é um time que troca passes rápido, time que sai, sobe a linha para marcar. O Vasco não fez pressão porque tem o Verratti na frente. O Vasco vai fazer pressão em quem? Com aquela múmia que não corre, que não tem velocidade do Verratti. Múmia no sentido de marcar, porque como artilheiro ele é matador. Mas não era jogo para ele, porra. Jogo para ele era contra o Bragantino, que não tem muita armação de jogada, é um time meio perdido. Mas, porra, contra o Botafogo na grama sintética. Porra, Diniz. Me ajuda, cara. Então o Vasco hoje, além dessas duas escalações desses dois jogadores ridículas que já ajudaram o Vasco a não jogar nada, outros jogadores jogando abaixo da crítica. A dupla de zaga hoje do Vasco foi lamentável. Porra, o Cuesta faz um pênalti idiota. Não que o Botafogo não merecesse vencer, mas o Vasco estava segurando um empate ali aos trancos e barrancos. Termina 1-0 com um gol de pênalti merecidíssimo. O Botafogo teve muito mais posse, muito mais domínio, muito mais vontade, muito mais ímpeto. O Vasco estava frouxo em campo. O Barros nitidamente sentindo alguma coisa, não estava 100%, mas ainda assim era o que mais corria. O Puma Rodrigues é aquele cara que a gente é sujeito a tudo. É sujeito a tudo. Pode jogar pra cacete, mas estava errando tudo. Posicionamento, chute, marcação. Piton voltou a ser aquele Piton que não marca ninguém, que joga a bola pra trás, que tá com medo de jogar, que fica ciscando pra lá, ciscando pra cá, não faz nada, cruzando errado. Show de horrores. O Felipe Coutinho ali no meio daqueles caras ali tentando alguma coisa, mas tomou vários tocos dos zagueiros, dos volantes do Botafogo, perdeu várias divididas, porque é franzino, fraco, não dá pra brigar com Danilo, com o Marlon Freitas. Tá perdendo. O Andrés Gomes perdeu todas as tentativas em cima do Alexandre Barbosa, todas em cima do Alexandre Barbosa ganhou todas. Pela velocidade, o Andrés Gomes é muito mais veloz, mas afobado. O Alexandre Barbosa parava, ele batia, parava a bola, saía jogando o Alexandre Barbosa. Porra! Que time bagunçado, zoado, ninguém se salvou, ninguém. A gente teve os desfalques do Paulo Henrique e do Nuno Moreira,
Mas eu tenho minhas dúvidas se ele estivesse em campo, o Vasco teria feito alguma coisa diferente, porque o time hoje estava apático, não sei o que aconteceu. Realmente, diferente da partida contra o São Paulo, hoje não salva nada. Nada. Rayan, preguiça. Rayan com uma preguiça, sofreu 2 faltinhas ali no primeiro tempo, mas acabou, não jogou mais nada, ninguém jogou nada, ninguém tocou na bola direito, time perdendo de 1-0 no segundo tempo, se retrancando, Botafogo vindo pra cima, Diniz se esgoelando. Meu filho, em vez de se esgoelar, faz substituições, tira o Verratti, bota um cara mais veloz. Não, o Verratti ficou até o final. O Verratti saiu no 40 pra entrada do David, ficou quase até o final do jogo. Thiago Mendes, ressuscitaram o Thiago Mendes, apareceu hoje para jogar. Então, cara, o que eu posso falar é que a gente voltou ao trauma do vascaíno, de time bagunçado, sem vontade, zoneado, os times adversários passando por cima, hoje passou por cima o Botafogo, poderia ter sido até mais, bola na trave. Então, cara, preocupa demais, porque o Vasco cai de rendimento, o Vasco sobe no salto contra o São Paulo, subiu no salto hoje, tava hoje perdido, tava hoje completamente fora sem inspiração, cara. O time do Vasco sem inspiração nenhuma. Botafogo suando, transpirando para vencer, correndo atrás, aquele famoso ditado, correndo atrás de um prato de comida, com fome, querendo vencer. E o Vasco dando cabeçadinha para trás, atrasando a bola, num ritmo canal 100, tocando pra lá, tocando pra cá. Cara, assustador. Com esse futebol não passa pelo Fluminense nem fudendo. É eliminado na primeira parte. Com esse futebol de hoje, o Diniz fazendo as merdas que vem fazendo, não tem o menor problema de falar. Quando o Diniz faz o time do Vasco jogar, eu falo. Diniz fez o Vasco jogar, Diniz fez o Vasco ter triangulação, Diniz fez o jogador aparecer, fez o jogador... Mas ele tem feito merda contra o São Paulo e hoje, absurdamente. E tem que ser cobrado, cara. Não é ele ficar se esgoelando na beira do campo, porra, se escalou mal, substituiu mal, demorou, brigou, gritou, se esgoelou e não adiantou nada, parece que piorou. Então parece que ele não tem muito grupo na mão, porque um jogo hoje decisivo, Botafogo no G6, se ganhasse, isolaria. Eu falei, se o Botafogo ganhasse, o Vasco poderia esquecer G8, G7. O Vasco poderia esquecer G7. É brigar com o São Paulo ali, com o Corinthians, que perdeu agora pro Bragantino. É brigar com esses dois aí pra tentar ficar no G8. Mas eu já tô achando, cara, que é melhor o Vasco focar já lá na frente. E botando os jogadores, jogar com mais tranquilidade, com vontade, não ficar de saltinho alto. Porque esse time do Vasco, o que ele viveu agora, os últimos mês e meio aí, ganhando 4 seguidas, pra mim isso ainda é exceção do Vasco. O Vasco é um time que ainda tem muito problema, muita deficiência no elenco. O que o Vasco vivenciou mês passado foi pra mim a exceção. Hoje, eu não quero acreditar que seja a regra o Vasco jogar esse futebol bagunçado, porque a gente não quer que a regra seja um futebol zoneado. Mas eu acho que a gente viveu muito a exceção, ficou em cima da exceção trabalhando, achando que a gente era muito bonzão por estar no G8, e a gente não é nada disso. Baixa a bolinha aí, vamos correr atrás de cada dividida, vamos botar os jogadores com saúde para jogar. Nitidamente o Barros hoje não tinha condições, o Hugo Moura na reserva para a entrada do Tietê. Porra, cara, que agonia, que desespero esse time hoje. Nitidamente o Verratti sem condições nenhuma de jogar num campo de grama sintética com velocidade, o Botafogo amassando o Vasco, e ele fica até os 40 minutos do segundo tempo. Então o Diniz também tem que saber equilibrar as merdas que ele faz, entender um pouco mais o jogo. E não é ficar jogando indiretinha pra jornalista falando, quando eu substituo com 12, vocês reclamam, depois vão reclamar que eu substituo com 31. Caralho, meu irmão, seja inteligente, meio termo aí. Sente o jogo, entenda o jogo. Contra o São Paulo, substituiu cedo demais, estragou um time que estava pressionando o São Paulo. Contra o Sport lá, que o Vasco ganhou de 3-2 nos peidos, o Vasco estava sendo massacrado por esse time horrível do Sport, que perdeu pro Juventude hoje, lá na Ilha do Retiro. Então, é equilíbrio, não é ficar mandando indiretinho e sendo irônico com o jornalista, não. Tu tá fazendo um trabalho ainda muito abaixo no Vasco. Vamos baixar a bolinha, vamos arrumar a casinha, vamos deixar o time arrumadinho para jogar a semifinal do Brasileiro. Não perder muitos jogos, porque para tirar confiança esse time do Vasco, para perder confiança é um pulo. É fechar a casinha para semifinal, jogar o jogo certinho, pegar o Juventude agora em casa e vencer, jogando por 1-0, sem desespero, sem botar todo mundo no ataque, sem sair trocando todo mundo já no início. Vamos ter inteligência, porque quem pensa com a cabeça sempre se dá melhor. Se você ficar pensando com o coração no desespero, você não vai levar o Vasco a lugar nenhum e você vai se prejudicar. E vai prejudicar o Vasco.
É uma semifinal de Copa do Brasil. O Vasco tem que terminar o Brasileirão em alta. Se vai pegar G6, G7, G8, não interessa. O Vasco tem que estar bem para a Copa do Brasil, é o foco. Porque depois da atuação de domingo contra o São Paulo, de hoje contra o Botafogo, o que eu tô pensando é lá no Fluminense. Eu quero saber se vai ganhar, se vai golear, se vai empatar com o Juventude. É importante vencer o máximo de partidas possíveis até a semifinal, para chegar contra o Fluminense, tá nos cascos, na ponta dos cascos, e não fazer merda, porque o Diniz parece que tá tudo normal, ele começa a fazer um monte de merda, um monte de invencionismo. Eu não sou técnico, muitos dos que eu conheço, jornalistas, comentaristas, não são técnicos, mas tem coisas que são tão óbvias, galera. E o resultado mostra. O resultado mostra. Domingo contra o São Paulo fez merda, trocou cedo demais, estragou o time, tirou todos os volantes do time, botou Matheus França e hoje fez a mesma coisa. Tirou Tietchan, botou Matheus França no segundo tempo. Matheus França vai dar estabilidade de defesa, de saída de bola, com força, com pegada. Que time! Matheus França anda em campo. Ele não é jogador do Vasco, ele é jogador do Crystal Palace. Ele não tem que se esforçar pelo Vasco. Ele tá ali momentaneamente. E parece que não tá nem aí. Essas últimas duas partidas dele contra o São Paulo e hoje foi triste. O terceiro gol do Botafogo, que era para ser multado, o Matheus França. O cara passou nas costas dele desequilibrado e cabeceou pro terceiro gol do Botafogo. Matheus França não tem condições. Tietchan não tem condições. Verratti, em jogos assim, grandes, não tem condições. O Ryan tem que chamar a atenção dele, cara. Não dá pra ficar vagalume, correndo quando quer. Baixa a meia com metade do primeiro tempo, já tá com a meia riada. Andrés Gomes, um desespero. Parece que o Andrés Gomes, o que ele fez foi fogo de palha, porque tá errando tudo. Mas ainda assim, foi o que mais tentou, o que mais foi pra cima ali. Perdeu todas pro Alexander Barbosa. Quase todas pro Alexander Barbosa. Então, cara, muito problema, muito problema. Felipe Coutinho ali no meio não é o problema. Felipe Coutinho é uma tentativa de solução. Ele pode ser uma solução num time mais arrumado. Agora, ele não é marcador. Tava dando cabeçada lá na área, no terceiro gol do Botafogo, para afastar. Não é dele. O time tava todo bagunçado, ninguém pegando ninguém marcando ninguém. O Botafogo chegava trocando fácil. Não pode, galera. É clássico. Isso tira confiança pro restante da temporada. Isso dá crise, isso a torcida chega em cima. O vestiário fica ruim, o clima dos treinos fica uma merda perder clássico. Mas eliminamos eles nos peidos. Eliminamos eles nos pênaltis, peidando, como o Vasco vem eliminando aí seus adversários na Copa do Brasil aos peidos. Tem que ser feito, tem que ser dita a realidade. Na semifinal, elenco por elenco, é clássico. O Vasco venceu o Fluminense botando o Fluminense no bolso. Mas, porra, o Diniz tem que saber fazer as coisas no momento certo. Porra, contra o Fluminense ele fez tudo certinho. Substituiu quem tinha que substituir. Tietchan tava mal, ele trocou. Mas, porra, contra o Botafogo hoje, caralho, tudo errado, substituiu errado. Deixou o Felipe Coutinho até os 42 pra quê? Sabe, tipo, sem necessidade nenhuma. Vou partir aqui para as notas, avisando que vão ser notas baixas, claro que vão ser. Poucos escaparam hoje, quase nenhum jogador escapou. Léo Jardim, nota 3, Puma Rodrigues, nota 1, Carlos Cuesta, nota 3, Robert Renan, nota 1, Lucas Piton, nota 2, Barros, nota 5, Tietchan, nota 0, Felipe Coutinho, nota 6, Ryan, nota 3, Verratti, nota 0, Andrés Gomes, nota 2. E os reservas, GB, que jogou pouco, nota 4. O David, que entrou, primeiro lance, tomou cartão amarelo, nota 2. O Thiago Mendes não tocou na bola, vai ficar sem nota. Thiago Mendes, nota 0. Porque, porra, o Thiago Mendes, ele tá de brincadeira. Matheus França, nota 0, ele tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira deixar o terceiro gol do Botafogo ali nas costas dele de forma ridícula. Zagueiro do Botafogo. E o Hugo Moura, nota 5. Quando ele entrou, o Vasco teve um pouco mais de pegada ali no meio campo, mas já tinha ido a vaca pro brejo já. Fernando Diniz, nota 0, cara. Nota 0, Fernando Diniz, porra. Porra, Diniz, me ajuda a te ajudar. Deixa de ser louco, cara. Porra, tu quer ser demitido do Vasco antes da final da Copa do Brasil? Nessa levada aí tu vai ser, tá? Nessa levada aí vai ser difícil segurar. Então é isso, galera. Vasco voltando a campo contra o Juventude. Eu tô muito puto com esse time do Vasco. Tô muito puto. Porque, porra, perdeu do jeito que perdeu pra Botafogo, que tava mal no campeonato, não tava nem jogando esse futebol todo dessa forma. Se fosse o time do ano passado, até falar, porra, o Botafogo tá voando, mas, porra, esse Botafogo perder de 3-0, ridículo. Então, tô muito puto, o Vasco voltando a campo sábado contra o Juventude. É ganhar de 1-0, 3 pontos na conta, sem jogar bonito, sem aloprar, fazendo o certinho. É isso, valeu, galera, saudações vascaínas sempre. Fui.